No vídeo anterior, no argumento ainda, o resumo do que está por vir, nós vimos que o diabo, antes da Terra ser criada, já foi lançado a essa região, esse fosso, né? Nós não sabemos por enquanto onde que fica esse fosso, já que é antes da Terra ser criada, mas é um lago de fogo. E ele estava lá aturdido com os seus parceiros, né? Com os outros anjos caídos, quando de repente o diabo, Lúcifer, que já a partir de agora vai parar de ser chamado de Lúcifer, porque Lúcifer significa anjo de luz, né? Lúcifer, o ex-Lúcifer, recobra a consciência depois desse período de atordoamento, chama o seu segundo em comando, né? E chama os outros demônios para conversar com eles. O que nós vamos fazer agora, né? A estes discursa Satanás, conforta-os na esperança de ainda reconquistarem o céu, mas diz-lhes por último do novo mundo e da nova criatura a serem criados, segundo uma antiga profecia ou relatos no céu. Isso daqui, claro, não tem nada na Bíblia, né? Isso daqui é John Milton, mas é interessante, né? Já havia uma profecia no céu que em determinado momento Deus ia criar novas criaturas, né? A propósito, segundo algumas versões, esse teria sido um dos motivos pelos quais o demônio se rebelou contra Deus, né? Como assim você vai criar uma criatura, vai criar uma terra perfeita e colocá-los lá? Como assim nós, anjos, teremos que servir essa criatura, né? Essa criatura vai ser um animal, né? Afinal de contas, um mero homem, né? Como assim, né? É claro que isso é uma ideia interessante, mas nós não podemos esquecer da ideia original, né? Essa sim que está na Bíblia. Foi principalmente arrogância, foi principalmente ganância de poder, né? Não, peraí. Eu sou o anjo mais importante desse coral aqui, né? Então por que que eu não estou lá? Por que esse coral não está cantando para mim, né? Eu acho que eu sou tão poderoso quanto Deus, né? Eu acho que se eu sou mais carismático que Deus, né? Eu não sou opressor como Deus é opressor. Sei lá que tipo de argumento o diabo usou para mentir para si mesmo, né? E aí ele olhou para todos aqueles anjos, né, companheiros seus, e pensou, não, eles vão me seguir numa batalha contra Deus. E aí justamente por causa disso ele foi derrubado dos céus, né? Bom, então tinha essa essa antiga profecia ou relato no céu que uma nova criatura viria. Pois que a existência de anjos era bem anterior à criação visível, na opinião de muitos pais da igreja. Para saber da veracidade desta profecia e o que deliberar em relação a ela, recorre a um conselho pleno, ou seja, faz uma reunião de todos os demônios ali. O que então empreendem os seus companheiros. Subitamente surge Pandemônio, o palácio de Satanás. Na verdade, esse termo, pandemônio, foi criado por John Milton, né? E aí nós temos a palavra até hoje, né? Subitamente surge Pandemônio, o palácio de Satanás, erguido das funduras. Os infernais pares, companheiros, lá se sentam em conselho. O que nós vamos fazer, afinal de contas, em relação a este homem que está por vir, né? Deixa eu só voltar por uma parte aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum comentário sobre essa parte. Pois que a existência de anjo era bem anterior à criação visível, na opinião de muitos pais da igreja, né? Milton vai enfatizar isso daqui, porque lembre-se, o Milton ele é um protestante, né? Um protestante por excelência.
Por que eu digo um protestante por excelência? É interessante, é revelador que antigamente no Brasil uma gíria para chamar um protestante é o Bíblia, né? Você falava assim, os Bíblia. Ah, eu vi uns Bíblia lá. E quando eu lembro quando eu vi essa expressão pela primeira vez, eu achei curioso, né? Bom, é que eles sempre carregam Bíblia, então tudo bem. Mas só depois que eu fui aprender uma diferença essencial entre um protestante e um católico, por exemplo, né? Para o protestante, desde Martinho Lutero, a Bíblia é a única fonte de verdade, né? Não, é claro que existe a voz do Espírito Santo, etc, etc, mas digamos assim, terrenamente falando, é a Bíblia que é a única fonte de verdade, né? Então, simplificando as coisas, a igreja Católica não pode ter um monopólio da coisa, porque qualquer um lendo a Bíblia vai chegar à verdade, né? Bom, e aí eu, como protestante que eu era, né? E depois, bom, já fui católico, já fui protestante, já fui ateu e agora sou católico novamente, né? Eu, como protestante que eu era naquele tempo, eu falava, mas é assim para todo mundo. Foi só depois que eu fui descobrir que na Igreja Católica, sim, a Bíblia é o livro sagrado, sim, é parte importantíssima da fé, mas é uma parte de toda uma estrutura, né? A Igreja, ela não é só a Bíblia para um católico, a Igreja são os santos, né? A Igreja é esse conhecimento que começou lá com Pedro, com a fundação da igreja, e aí foi ficando cada vez mais complexo, passando por grandes filósofos como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e os santos que foram vivendo, e tudo isso forma uma estrutura, que é o corpo de Cristo. Então, é muito mais a igreja, ela dá apoio para a Bíblia, ela ajuda a sustentar a autoridade da Bíblia do que a Bíblia sendo o começo de todas as coisas. Por que eu estou falando isso daqui? Porque eu quero que você se converta ou qualquer coisa assim? Não, porque é importante a gente ter em mente que o que para John Milton vai ser sagrado e indiscutível, a Bíblia, né? Quando ele fala, por exemplo, os pais da igreja, parece que os pais da igreja acreditavam que os demônios foram criados muito antes, né, da criação visível, né? Então ele vai falar, parece que é assim. Ele não vai dar essa voz enfática e final. Não, é assim e pronto. Como que eu sei que é assim e pronto? A Bíblia falou, ok? Então tenha isso em mente. Bom, também para a gente entender, né? Às vezes a gente não entende quando um católico e um protestante estão discutindo, às vezes sem pegar o partido de nenhum, né? Mas às vezes não se entende porque o protestante ele tá todo tempo usando a Bíblia, né? E ele não entende os argumentos do católico e o católico não entende os argumentos do protestante porque ele está levando em conta outras coisas também. Então às vezes é isso um dos problemas de comunicação, né? Quem tá certo, os argumentos que eles usam, isso daí é discussão para vídeo religioso, né? O nosso trabalho aqui é entender o John Milton, ok? Então você vai ver, por exemplo, a diferença lendo a Divina Comédia. A propósito, a Divina Comédia tem pelo menos um canto aqui no canal. O Dante, a todo momento, vai falar de verdades ali, que nada daquilo ali está na Bíblia, né? Então ele está usando tradição. É claro que o Dante faz mais, né? Ele usa tradição, mitologia, faz uma enciclopédia ali, né? Mas ele não está se preocupando muito, não. Claro, você não pode contradizer a Bíblia, porque a Bíblia é um livro sagrado, mas há toda uma interpretação que a própria Igreja Católica se faz, né? Então, essa nossa discussão é uma ótima ideia para se ter em mente quando a gente pensa em comparar, por exemplo, um Dante com um John Milton.